Mais pessoas poderiam ter morrido lá em 10 dias do que morreram nos últimos 2 anos da guerra em Gaza. Essas foram as palavras do diretor executivo do Laboratório de Pesquisa Humanitária da Escola de Saúde Pública de Yale, Nathanael Raymond, em uma entrevista à Al Jazeera. Na semana passada, ele comentou a queda de Al-Fasha, capital de norte Darfur, tomada pelas forças paramilitares de apoio rápido após 550 dias de cerco. Um cerco seguido por um banho de sangue, em escala inimaginável até para os padrões da Guerra Civil do Sudão. Quando as forças de apoio rápido invadiram a cidade, último reduto das forças armadas oficiais do Sudão. Fez isso com um tipo de alegria sanguinária que não se via na guerra moderna há muito tempo. Civis foram perseguidos pelo deserto ao redor, capturados e massacrados em massa. Massacres étnicos de porta em porta deixaram manchas de sangue visíveis no espaço. O último hospital foi invadido e todos os médicos e pacientes que restavam foram massacrados pelos combatentes vitoriosos. Enquanto escrevo, nesta sexta-feira, dezenas de milhares seguem desaparecidas. Satélites detectaram valas comuns sendo cavadas rapidamente perto da cidade. Uma investigação da Sky News britânica, Sudan War Monitor e Lighthouse Reports mencionou campos de extermínio usados por paramilitares para cometer crimes. E agora, essa estimativa de número de mortos do Laboratório de Pesquisa Humanitária de Yale, uma estimativa que sugere que quase 69 mil pessoas foram massacradas em apenas 10 dias. Embora as notícias de Al-Fasha tenham sido horríveis, este vídeo não trata da queda da cidade e do banho de sangue que se seguiu. Quer dizer, sim, mas não exclusivamente. Em vez disso, este é um vídeo sobre a guerra mais ampla no Sudão. Uma guerra na qual atrocidades tão horríveis quanto as de Al-Fasha foram cometidas, embora em menor escala. Por 2 anos e meio, 2 anos e meio em que mais de 40 mil pessoas acredita-se que foram mortas, em que cidades inteiras foram saqueadas e queimadas, em que parte da capital Khartoum foi transformada em locais de execução onde inúmeros civis foram torturados até a morte. Uma guerra na qual o companheiro cavaleiro do Apocalipse, a fome, assolou as terras, deixando para trás crianças magras como gravetos e de olhar vidrado. Este é, acima de tudo, um vídeo sobre um mundo que sabia o que acontecia. Um mundo que finalmente parece despertar após os horrores de Al-Fasha. Mas isso poderia ter evitado o massacre desde o início. Agora veja, antes de entrarmos nisso, só queremos esclarecer o que queremos dizer quando falamos que o mundo ignorou o Sudão. Para esclarecer, não estamos dizendo que você assistiu isso no seu celular em Toronto, Nova York ou Londres. Olá, não se sinta culpado. Entendemos, a vida é difícil e o mundo está maluco. Há um limite para a empatia que qualquer pessoa pode sentir antes disso. Eles só querem desistir, se jogar no sofá e assistir um pouco de Netflix. Você tem curtido aquela série Pluribus? Também não estamos dizendo, isso é na Apple Televisão. Nem estamos dizendo isso literalmente. Ninguém tem falado sobre a exposição de atrocidades no Sudão. Veículos como o Monitor da Guerra do Sudão acompanham os horrores desde o início. Jornalistas sudaneses arriscaram a vida para reportar da linha de frente. No Ocidente, especialistas como Alex Duval e analistas como Cameron Hudson. Vários veículos do The Spectator ao nosso canal no YouTube cobriram o tema incansavelmente, tentando engajar o mundo. Ainda assim, a ninguém liga. Com exceção dos primeiros dias da guerra, o Sudão nunca chegou a ser tendência nas redes sociais. Não houve protestos em massa exigindo que Estados Unidos da América, França ou Grã-Bretanha parassem de vender armas ao principal apoiador das forças de apoio rápido, os Emirados Árabes Unidos. Apesar de montanhas de evidências de que Abu Dhabi estava enviando equipamentos militares ocidentais para os paramilitares, ninguém boicotou a companhia aérea Emirates, pendurou bandeiras do Sudão ou tuitou a hashtag Eu Apoio o Sudão. Isso é tão verdadeiro para países da África quanto da Europa, Américas ou Ásia. Após a queda de Al-Fasha, a União Africana tuitou orgulhosamente sobre as hashtags Silenciando as Armas e Agenda 2063. Aspirações como a capacidade da União para alerta precoce, engajamento político e ação rápida para prevenir atrocidades. Das atrocidades que tinham acabado de acontecer no Sudão, não houve sequer uma menção.
Enquanto isso, países vizinhos alimentaram o conflito. O Chad autoriza os Emirados Árabes Unidos a enviar armas às forças de apoio rápido por uma base aérea secreta, próxima à fronteira. O Quênia recebe Hameti, líder das forças de apoio rápido e senhor da guerra, enquanto ele busca legitimar seu governo paralelo. A Líbia, sob o comando do general Haftar, permite o contrabando para as forças de apoio rápido por suas fronteiras, construída sobre ossos de minorias negras de Darfur. A Rússia apoiou paramilitares por muito tempo, depois passou a apoiar as forças de apoio rápido quando pareciam estar vencendo. Agora, há quem diga que é de mau gosto eu, um europeu branco, sentar aqui criticando líderes africanos por sua inação em relação ao Sudão, quando o meu próprio governo faz tão pouco para ajudar. Eu diria muito bem, gênio. Esse é o ponto. Com isso, quero dizer que o olhar indiferente ao sofrimento do Sudão é um problema global. Isso não é um meme da era Biden sobre pessoas brancas como eu sendo racistas demais para se importar. Na verdade, é uma crise para a qual o mundo em geral fechou os olhos coletivamente. Hoje é possível viajar para o leste asiático ou América do Sul e encontrar pessoas com opiniões fortes sobre Gaza ou Ucrânia. Mas para quem? A guerra do Sudão não é só um conflito distante entre pessoas desconhecidas. Vamos ser claros, esta nunca foi uma guerra pequena. Mesmo antes do provável massacre de dezenas de milhares em Al-Fasha, o conflito no Sudão já era um dos piores do século. Os números exatos de quantos morreram estão abertos a debate. Como Nathaniel Raymond, do Laboratório de Pesquisa Humanitária de Yale, já observou, muitos que fariam a contagem estão mortos ou deslocados. Com isso, ele quer dizer que tantos hospitais e necrotérios foram destruídos, tantos médicos mortos, tantos acadêmicos e possíveis monitores foram obrigados a fugir. Que dados precisos são quase impossíveis de obter. Isso agrava um problema já existente no Sudão de registros extremamente precários. O Health Policy Watch afirma que na pandemia, Khartoum registrou com precisão só 3 a 6% das mortes por Covid. Acompanhar o impacto da guerra já seria difícil, mesmo sem a maioria dos hospitais destruídos, mas ainda assim complicado. Não é impossível, e houve tentativas rigorosas de chegar pelo menos a uma estimativa decente do impacto causado pela guerra no Sudão. Uma das mais respeitadas foi divulgada pela Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres no fim de 2024. Considerando apenas os primeiros 14 meses da guerra, de abril de 2023 a junho de 2024 e focando na Grande Khartoum, estima-se que a capital teve cerca de 61 mil mortes. E aqui precisamos fazer uma ressalva importante. O número de 61 mil inclui todas as causas de morte, ou seja, inclui pessoas que morreram de causas normais, como câncer ou acidentes de carro, e que provavelmente morreriam mesmo sem a guerra. Removendo essas mortes, o número de mortes em excesso desse período, uma medida que tenho certeza que todos lembramos da Covid, ficou mais próximo de 26 mil Junts. Por outro lado, isso são 26 mil pessoas mortas em 14 meses. E isso foi só no estado de Khartoum, um lugar que ainda não tinha visto combates realmente brutais. Embora os pesquisadores tenham evitado estimar o número total de mortes para a guerra mais ampla, eles observaram que o número real de fatalidades provavelmente excedia as estimativas mais altas disponíveis na época. Bem, naquela época, a maior estimativa foi do ex-enviado dos Estados Unidos da América para o Sudão, Tom Perriello, que afirmou em maio de 2024 que 150 mil pessoas podem ter morrido. Depois, ele aumentou muito esse número, dizendo ao New York Times em setembro que as mortes já devem passar de 40 mil. Isso faria da Guerra Civil do Sudão um dos piores conflitos travados em décadas. Mais importante, isso indica que já havia estimativas confiáveis sobre o real alcance dos combates antes da queda de Al-Fasha. Estimativas confiáveis, às quais a comunidade internacional respondeu com o equivalente diplomático de um emoji triste. No entanto, não é só a escala gigantesca dos combates que torna tão absurdamente estranho o fato dessa guerra ter sido ignorada. Não são só as atrocidades. A região de Darfur, no Sudão, pode agora ser palco de genocídio. Se tem uma coisa que você precisa saber sobre as forças de apoio rápido, é isso. Elas são descendentes diretas da milícia Janjaweed, que realizou o genocídio original em Darfur nos primeiros anos do século XXI.
Esse genocídio foi uma tentativa de tribos árabes nômades de expulsar grupos africanos negros sedentários, como Fir, Masalit ou Zaghawa, de Darfur. Embora tais distinções não fossem visíveis aos olhos ocidentais, se você colocasse um membro do Zedicide no meio dos Estados Unidos, ambos seriam identificados como negros. No Sudão, isso bastou para causar um massacre. Parece aquele ditado: quanto mais as coisas mudam, mais permanecem iguais. Mas existe uma diferença importante. Nos anos 2000, o genocídio de Darfur foi notícia internacional. As pessoas se importavam com isso. Veja como a Enciclopédia do Holocausto descreve essa época. Defensores dos direitos humanos realizaram protestos e campanhas em comunidades nos Estados Unidos da América e globalmente. Hoje, as forças de apoio rápido tentam concluir o trabalho que sua organização predecessora começou. A ideia de protestos em massa contra seus crimes parece coisa de fantasia, no entanto. Poucas pessoas comuns hoje em dia sequer sabem que está acontecendo um genocídio em Darfur. As razões são complexas, incluindo o azar da guerra no Sudão ocorrer junto a 2 outros conflitos. O mundo realmente se importa com a Ucrânia e Gaza, mas também pode ser devido a eventos em outras partes do Sudão que acabam tomando o pouco tempo de mídia que era dedicado à crise. Ao contrário das guerras civis anteriores do Sudão, o atual conflito iniciou em Khartoum, com um confronto entre forças de apoio rápido e forças de apoio rápido. Se você quiser mais detalhes, temos um documentário de 72 minutos sobre os antecedentes da guerra que estamos finalizando. O principal do vídeo de hoje é isso: a imagem de pontos turísticos da capital bombardeados por caças e artilharia concentrou a já limitada atenção da mídia no centro do país. Isso significa que poucos estavam assistindo quando as forças de apoio rápido abriram um segundo teatro em Darfur, transformando toda essa região em uma zona de horror. Vale notar que as forças de apoio rápido não são os únicos criminosos de guerra no Sudão. Seus principais rivais, as forças de apoio rápido, bombardearam repetidamente áreas civis, executaram em massa aqueles suspeitos de trabalhar com seus inimigos e foram acusados pelos Estados Unidos de usar armas químicas no campo de batalha. Negaram comida às cidades famintas. O atual esforço de guerra deles é apoiado pelo Irã e eles estão se envolvendo perigosamente com grupos islamistas violentos à medida que o conflito se prolonga. Gente boa, eles definitivamente não são, mas as forças de apoio rápido são infinitamente piores. O especialista em Sudão, Alex Duval, os chamou de gafanhotos humanos, destruindo cidades e o campo ao levar todos os recursos móveis para Moguerranon. Segundo a Anistia Internacional, eles são conhecidos pelo uso amplo e brutal de violência sexual. Isso é antes de mencionarmos a limpeza étnica feita pelos seus combatentes. O exemplo mais notório antes de Al-Fasha aconteceu em 2023. Nos primeiros meses da guerra, as forças de apoio rápido avançaram de cidade em cidade, culminando nos crimes que ocorreram na capital de Darfur Ocidental, El Janina. Acredita-se que 2 massacres distintos na cidade tenham matado de 10 mil a 15 mil pessoas. Como relatou o Guardian, corpos em decomposição ficaram espalhados pelas ruas por até 10 dias em ambas as ocasiões, com sua carne sendo devorada por cães e galinhas. Para colocar isso em perspectiva, mesmo o limite inferior de 10 mil já seria mais do que o número. Mortos em Srebrenica por forças sérvias da Bósnia em 1995, massacre étnico reconhecido pela Organização das Nações Unidas como genocídio. Nos anos 1990, a queda de Srebrenica convenceu a comunidade internacional a agir. Já nos anos 2020, El Janina quase não gerou reação mundial, pois as atenções estavam voltadas à Ucrânia e Gaza. Queremos qualificar essa afirmação novamente. O vídeo não sugere que essas 2 guerras não merecessem toda e sim a atenção recebida. É o maior conflito na Europa desde a Segunda Guerra Mundial e pode evoluir para uma guerra envolvendo toda a ação à OTAN. A outra envolveu um dos aliados mais próximos dos Estados Unidos da América. Também não queremos minimizar a gravidade dos crimes nessas guerras. O cerco russo a Mariupol, em 2022, resultou em mais de 10 mil novos túmulos, vistos por satélite, indicando um número de mortos similar ao de El Janina. Mas queremos chamar sua atenção para o enorme déficit de atenção entre Ucrânia e Gaza, por um lado, e Sudão, por outro. O cerco de Mariupol foi, com razão, notícia de capa em todo o mundo.
Toda a guerra em Gaza se desenrolou no Twitter e no TikTok. Quando pelo menos 10 mil pessoas foram mortas na Argélia, porém, você teria dificuldade em encontrar uma pessoa medianamente informada que sequer tivesse ouvido falar sobre isso. Para crédito da comunidade internacional, o grande número de mortes em Al-Fasha parece ter mudado tudo. Como pessoas que vêm cobrindo a guerra do Sudão há anos, tem sido notável para nós ver que ela finalmente está ganhando atenção. Este vídeo não se chama O Mundo. Finalmente está prestando atenção ao Sudão. Viva! Não, ele se chama O Mundo Ignorou o Genocídio no Sudão. Agora é tarde demais. E por um motivo simples, se nossos líderes não tivessem escolhido a cegueira intencional nesses últimos 31 meses, dezenas de milhares de pessoas ainda estariam vivas agora. Quando se fala em intervenção, muitos recuam instintivamente, marcados pelas lembranças do Iraque e Afeganistão. Muitos questionam por que os Estados Unidos devem policiar o mundo, arriscando a vida de seus filhos em conflitos sem impacto direto em seu território. Essas não são preocupações que podem ser facilmente ignoradas. No entanto, isso não significa que não existam respostas. Primeiramente, a intervenção em guerras como a do Sudão não precisa ser militar. Apesar de toda a miséria causada, as forças de apoio rápido são uma força de baixa tecnologia. Esta não é a guerra da Ucrânia, onde dois lados avançam em tecnologia de drones para buscar vantagem. Esta guerra envolve homens em caminhonetes blindadas, usando gasolina da Líbia e equipamentos fornecidos secretamente pelos Emirados Árabes Unidos. Se Abu Dhabi abandonasse o forças de apoio rápido, a guerra acabaria. Os Emirados Árabes Unidos são uma nação fortemente influenciada pelos Estados Unidos que garantem a segurança de Abu Dhabi. Também tem a capacidade de impor uma vasta gama de sanções. Sanções podem ser aplicadas a vendedores de ouro em Dubai que facilitam o contrabando de ouro sudanês ilegal ao mercado internacional. Assim, financiando as forças de apoio rápido, se os Estados Unidos da América reprimissem publicamente o comércio de ouro enquanto atuassem nos bastidores. Para exercer uma forte pressão diplomática sobre a liderança dos Emirados, isso poderia ser suficiente para forçar os Emirados Árabes Unidos a abandonarem os paramilitares. Quero dizer, o presidente Trump nunca foi tímido ao pressionar aliados. A segunda observação é que mesmo uma intervenção militar não precisa ser liderada pelos Estados Unidos. Esta é outra guerra de baixa tecnologia no deserto. Existem potências na Europa, no Oriente Médio e até mesmo na África que seriam capazes de realizar uma intervenção limitada. Já usamos esse exemplo. Em 1995, a OTAN levou 3 semanas de bombardeios para incapacitar o exército sérvio da Bósnia, forçando-o a levantar o cerco a Sarajevo e negociar a paz. Apesar dos discursos diplomáticos, nenhuma nação ou coalizão sequer considerou tal proposta para o Sudão. E muitos teriam sido capazes de fazer isso. A OTAN poderia ter rompido o cerco de Al-Fasha e enfraquecido as forças de apoio rápido, facilitando negociações de paz. Com certo apoio logístico dos Estados Unidos da América, a França poderia ter feito sozinha. A Grã-Bretanha também poderia ter conseguido, assim como a Rússia, que recentemente mudou seu apoio das forças de apoio rápido para as forças de apoio rápido. Por que limitar-se a países? A Organização das Nações Unidas poderia ter enviado uma força de paz. A União Africana já interveio militarmente em Darfur e poderia ter repetido a ação. Diplomaticamente, o mundo inteiro poderia ter trabalhado para envergonhar os Emirados Árabes Unidos e fazê-los acabar com seu apoio ao genocídio. Em resumo, havia opções, todas elas difíceis, muitas desagradáveis, algumas como ataques aéreos unilaterais, provavelmente de legalidade duvidosa. Mas ao lidar com um grupo genocida que massacra milhares por etnia, os direitos legais deles deveriam prevalecer sobre os civis que matam? Atualmente, o mundo está em uma situação estranha sobre essas questões. Nações europeias questionam a legalidade de confiscar ativos russos congelados, mesmo com Moscou travando uma guerra ilegal em suas fronteiras. A Organização das Nações Unidas não intervém sem o aval do Conselho de Segurança, que hoje é apenas um espaço onde as nações com poder de veto bloqueiam-se mutuamente por detalhes nas moções. Enquanto isso, os Estados Unidos redescobriram o poder militar, mas parecem dispostos a usá-lo apenas contra aliados. Até nós estamos surpresos de nos ver aqui defendendo uma política de intervenção mais enérgica. Sou um millennial britânico, lembro da guerra do Iraque e de como ela impactou o mundo inteiro. Talvez esse negócio de intervenção não seja tão brilhante assim, afinal. Mas o que pessoas da minha idade e mais jovens não percebem é que essas políticas intervencionistas nasceram de um lugar sincero.
O mundo havia testemunhado os massacres na Bósnia e Ruanda e sentiu vergonha por não conseguir impedir as mortes. Diante do custo da inação, líderes mundiais prometeram não repetir o mesmo erro. Mesmo assim, em 2025, o pêndulo balançou para o outro lado. Nossos líderes só murmuram pensamentos e orações, enquanto uma milícia genocida realiza a onda de assassinatos em massa que todos previram, mas ninguém fez nada para impedir. Esse é um mundo melhor para se viver? A vida de dezenas de milhares de pessoas em Al-Fasha vale o constrangimento poupado a todas as nações que poderiam ter tentado isolar diplomaticamente os Emirados Árabes Unidos? Então me diga você, porra! Mesmo que não concordemos sobre o que deveria ser feito, espero que possamos ao menos concordar que algo precisava acontecer. Espero que concordemos com isso. O fato de que o mundo foi alertado por meses sobre um massacre iminente no Sudão, inclusive neste próprio canal, e escolheu não fazer nada, foi algo profundamente vergonhoso. Um fracasso de liderança global tão grande quanto aquele que fechou os olhos para o genocídio em Ruanda. Se algo de bom pode surgir desse show de horrores em Al-Fash, talvez possa ser pelo menos isso. Pelo menos um lembrete permanente para aqueles que estão no comando da verdade do velho ditado. A única coisa necessária para o triunfo do mal é que os homens bons não façam nada. No fim de 2025, nada foi como os bons escolheram fazer. E agora são as pessoas comuns de Al-Fasha que estão pagando o preço. Obrigado por assistir.